Olá, como vai? Hoje temos um episódio especial. Com ele, não apenas concluímos nossa jornada sobre cosmovisão, mas também encerramos a primeira temporada do Invisible Shots. Mas não fique triste, tem muita coisa boa vindo pela frente. Esse é o Invisible Shots, uma série do Invisible College com pequenas doses teológicas, baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Mas antes de começar, gostaria de te fazer uma indicação. Na The Pilgrim você encontra o e-book Deus Existe, de Richard Swinburne, uma leitura muito importante. Mas vamos ao nosso episódio. Como podemos viver fielmente nessa tensão insuportável de narrativas defendendo o desenvolvimento cultural, que Deus ama, mas rejeitando ao mesmo tempo a idolatria que também a deturpou à medida que ela se desenvolveu? A contextualização fiel exige discernimento em 3 dimensões. Primeiro, propósito da criação. Segundo, idolatria cultural. E terceiro, potencial curativo. Nosso ponto de partida fiel na cultura será ter alguma compreensão do propósito para o qual aquela instituição cultural específica existe e uma ideia de como a arte, os esportes, as relações internacionais, o trabalho, o casamento ou a família podem parecer se estiverem orientadas para esse propósito. A criação de Deus é multidimensional. Todas as variedades de criaturas e aspectos da vida funcionam em interdependência coerente. A cosmovisão moderna é reducionista, isso é, ela reduz toda a vida à sua dimensão econômica, técnica ou científica. O que significa reconhecer o verdadeiro aspecto multidimensional da vida? Requer que atribuamos a todos os aspectos da vida seus lugares apropriados. A tomada de decisões, seja pelo governo ou por indivíduos, não deve ser afetada exclusivamente pelo crescimento econômico. Uma visão cultural cristã, pelo contrário, insiste que as questões sociais, ambientais e pessoais são tão importantes quanto as considerações econômicas e tecnológicas. Assim, uma abordagem de mão dupla é sempre insatisfatória, não apenas porque facilmente sacrifica interesses pessoais, comunitários e do ecossistema, mas porque fracassa em reagir a normas tais como o amor, a justiça e a mordomia. Uma compreensão cristã do ordenamento criacional precisa reinserir cada entidade e processo da realidade em uma imagem multinível do mundo. Tão somente nessa coerência interdependente poderemos discernir o propósito criacional de esfera da vida, atribuindo seus lugares apropriados. A fidelidade nessa zona de intersecção incluirá, em segundo lugar, compreender a idolatria cultural e a maneira como ela corrompe a criação de Deus. Todas as empresas, escolas e governos expressam reações humanas aos propósitos que Deus tem para eles, e nessas respostas a obediência estará entrelaçada com a desobediência. Em cada caso é preciso discernir não apenas a ordem criada da instituição social em consideração, mas também como aquela estrutura cultural foi deformada pela idolatria. Se nossa crise é espiritual, então devemos começar a questionar se nossa fé tem estado equivocado. Qualquer Deus que não possa cumprir suas promessas não é digno de nossa adoração. Se conservarmos energia e limparmos o meio ambiente apenas porque isso parece ser economicamente necessário, então nossos motivos ainda estão fundamentados no culto ao economicismo. Tal culto não nos ajudará a sair dessa crise. O que necessitamos é uma rejeição desses ideais culturais falsos. Na visão horizontal da realidade, as reações humanas ao pacto com o Criador podem ser de obediência ou desobediência. A tarefa do cristão é discernir qual é a idolatria cultural de cada esfera da vida em que está e também como aquela esfera foi deformada pela idolatria. Por último, uma testemunha fiel saberá discernir a ação curativa apropriada em cada situação particular. A executiva prestará ação a vislumbres de justiça
e de boa mordomia manifestados na maneira como a sua empresa fornece produtos e serviços e se empenhará para desenvolvê-los e aperfeiçoá-los. Aqui, a tarefa é altamente contextual. O que precisa ser feito dependerá do cargo do cristão, do grau de distorção visível em sua esfera cultural e das oportunidades que podem existir para o testemunho fiel acerca de uma cosmovisão alternativa. Mas o cristão que trabalha no meio de uma cultura hostil pode se animar ao refletir que Deus mantém sua criação unida em harmonia e que a alegria e o shalom da vida humana dependem de nos conformarmos à sua sabedoria. Uma resposta obediente às boas normas de Deus para a criação é então essencial para um testemunho cultural cristão. Aqui, o Evangelho de Cristo pode curar nossa cultura. Muitas pessoas veem os problemas, mas não podem proporcionar quaisquer normas porque lhes falta uma base bíblica. Elas podem saber que o utilitarismo está falido, mas sua cosmovisão não fornece alternativas. A oportunidade cultural para o Evangelho é maior quando as pessoas não têm lugar para onde ir. Uma perspectiva cristã pede moderação interna e externa. A restauração cultural é impossível sem uma resposta renovada à lei de Deus. Assim, como a criação é multidimensional, assim também é a lei de Deus. Em vez de ser uma imposição à liberdade humana, suas leis proporcionam o contexto para nossa liberdade e resposta dinâmica. Goldsworth pede a percepção simultânea das normas. Somente tentando perceber todas as normas de Deus de modo concomitante é que seremos capazes de reconstruir nossa cultura em obediência pactual a Yahvé. Uma percepção simultânea das normas parece impossível. O alto crescimento econômico, necessariamente, não entra em conflito com a justiça social? Sim, entra, mas talvez nosso entendimento da norma para a vida econômica precisa ser revisto. As leis de Deus são coerentes. Quando são adequadamente compreendidas, as normas da economia e da justiça funcionam em harmonia. Não existe a intenção de que elas sejam práticas uma contra a outra. Não só discernir, mas também obedecer às normas de Deus em cada esfera da vida será a forma de apresentarmos uma cosmovisão como alternativa à falência espiritual da cultura. Somente uma renovada visão sobre a lei de Deus nos dará condições de desenvolvermos uma percepção simultânea das normas divinas. A ideia do envolvimento cultural que esboçamos até aqui está sujeita a pelo menos 4 possíveis críticas. A primeira é que essa ideia é individualista, ressaltando o chamado individual dos crentes na sociedade e negligenciando o testemunho comunitário da igreja. A segunda é que, ao tentar fazer com que diversas instituições sociais e culturais estimem em maior conformidade com o propósito de Deus, existe o perigo de que as pessoas marginalizadas por essas instituições sejam esquecidas. A terceira é que essa abordagem pode deixar os cristãos mais vulneráveis às tentações de triunfalismos e coerção. É tentador se esforçar para construir o reino aqui e agora, empregando diversos métodos de coerção para construir uma sociedade cristã. E por fim, há o perigo sempre presente de fazer concessões. À medida que o crente procura interagir com a cultura em que está inserido, é perigosamente provável que ele seja transformado pelos ídolos poderosos que operam por aí, em vez de levar o poder transformador do evangelho e influenciar a cultura. A ansiedade cultural facilmente dá espaço para um sentimento de impotência. Convencido de que as forças idólatras de destruição estão vivendo em uma vida independente, ficamos imobilizados, assistindo nosso mundo despedaçar-se. Parece que nada podemos fazer. Precisamos de comunidade não apenas porque os problemas são tão grandes, mas porque somos o corpo de Cristo. Experimentamos nossa individualidade, principalmente em termos de nossa contribuição singular ao corpo de Cristo. A comunidade é o meio de Deus para fortalecer o povo. Nossa obediência pública às normas de Deus em todas as áreas da vida é uma luz para o mundo. A comunidade cristã, com sua visão bíblica da justiça, deveria trabalhar por justiça na vida pública. O que faz da comunidade cristã é sua adoração. Uma comunidade radical destrói a cultura dominante porque cultua, serve
e ora a um Deus diferente. Sua adoração determina o padrão para toda a sua vida. O caminho necessário para superar os triunfalismos ingênuos é a consciência dos desafios que o ministério da reconciliação traz consigo, que só poderão ser corretamente enfrentados em comunidade. Não é possível ultrapassarmos as idolatrias culturais sem um culto correto ao verdadeiro Deus.